Olá, sejam bem-vindos ao Podcast UFSPA, seu podcast sobre ciência. Eu sou a Simone Schneider Amaral, professora de Química Orgânica da UFSPA e coordenadora desse projeto. O podcast de hoje será sobre climatério e menopausa, um assunto que tem chamado bastante atenção e tomado bastante espaço nas diferentes mídias. Para esclarecer todos os aspectos sobre esse assunto, nós convidamos a professora da UFSPA, a professora Carla Vanin. Ela possui graduação em Medicina pela URGS, mestrado em Master of Science na University of Toronto, doutorado em Medicina, com um período de sanduíche entre a Universidade de Toronto e a URGS, e possui especialização em vídeo esterectomia pelo Instituto Fernandes Figueiras da Fiocruz. Atualmente é professora adjunta da UFSPA, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, e faz parte de projetos de pesquisa no Complexo Hospitalar da Santa Casa. Tem experiência na área de medicina, com ênfase em ginecologia e obstetrícia, atuando principalmente nos seguintes temas: climatério, sangramento uterino anormal, síndrome genitourinária da menopausa, TRH, osteoporose. É coordenadora do COREM da UFSPA Santa Casa. Desde maio de 2020 é chefe do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia da Santa Casa e, a partir de agosto de 2021, tornou-se diretora do Hospital Santa Clara, que pertence ao Complexo Hospitalar da Santa Casa. Então, bem-vinda, professora Carla Vanin. Para mim é um prazer te ter aqui, né? Como colega já é um prazer, e agora ainda gravando esse podcast, uma honra. Eu que te agradeço, Simone, porque adorei a ideia da gente fazer eu sou novata nisso, né? Na verdade, eu tinha gravado um podcast e acho que é uma coisa bem interessante, porque eu costumo ouvir alguns podcasts, né? Então, seguir alguns, inclusive o teu, já ouvi várias coisas, acho sensacional, porque são informações que a gente passa para as pessoas de uma maneira mais correta, principalmente no momento que a gente tem uma divulgação na mídia sobre vários assuntos de várias maneiras, e inclusive assim, às vezes de uma maneira que não é a mais correta. E eu acho que, como nós somos professoras universitárias, onde a gente trabalha com evidência científica, com ciência e uma série de outras coisas, é nosso papel mesmo dar informações corretas sobre os assuntos, sem sombra de dúvida. Então, te agradeço muito, estou me sentindo extremamente honrada por ter sido convidada para participar desse podcast, que é da universidade, onde eu tenho grande parte da minha, digamos assim, não só do meu tempo de dedicação, mas assim, meu coração, porque é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? A gente veste a camiseta da universidade para realmente melhorar a formação das pessoas, sem sombra de dúvida. E a nossa também, né? Porque a gente continua sempre envolvida com a ciência. A gente está sempre aprendendo, né? E tu é muito, muito dedicada, assim, sempre te vejo lá no Consum, quando eu participo, quando eu faço parte também, chefe de departamento, muitas vezes, né? Então, atualmente não mais, eu fui chefe de departamento por dois mandatos. 2 mandatos, exatamente, depois fiquei como vice, mais 2 mandatos, e no Consum, atualmente, eu faço parte por ser da coordenação da COREM, né? Então, a COREM tem representatividade tanto no Consum como no CONCEP. Então, e a gente vai, né? E tu sempre envolvida, né? Então, lembro de muitas lutas nossas lá, foi uma época importante. Que não é fácil, nós somos uma universidade muito boa, uma universidade federal, mas nós ainda somos pequenas, né? Então, assim, a gente precisa de uma universidade que tem tudo para crescer, né? Mas é uma excelente universidade, tanto que ela é bem... A nota da universidade é muito boa dentro dos rankings, né? Então, isso aí é uma coisa importante. Sim. Bom, então vamos começar já pelo início, como eu sempre falo, né? A gente começa sempre fazendo uma pergunta sobre... para situar todo mundo, né? Que a gente parta todas as pessoas no mesmo lugar. Então, a pergunta sempre ela é bem basilar, assim. Então, o que seria a menopausa, né? Em termos conceituais e práticos, e assim... tudo ao redor da menopausa, que eu sei que ao redor do marco em si, tem muita coisa acontecendo também. Então, eu acho que a gente conversou um pouquinho sobre isso, acho que a gente tem que botar algumas definições, né?
porque a gente tem alguns erros de semântica quando a gente fala em menopausa. Eu vou te dar um exemplo, né? Quando a gente fala, eu até falei isso para ti, quando a gente fala em adolescência, né, a primeira menstruação da menina é a menarca, né? Mas tu nunca diz, ai, a fulaninha está na menarca. Ela é adolescente, ela está na adolescência. E já nessa fase, que é o outro lado da vida da mulher, né? Porque assim, a adolescência e a menarca vem com aquele desabrochar do ovário, né? Onde a gente tem uma liberação enorme de produção de hormônio, estrogênio, progesterona, mas basicamente estrogênio, que é o que, né, vai deixar essa menina crescer, se transformar naquela mulher que depois vai ter toda aquela fase reprodutiva, gravidez, uma série de outras coisas. E aí esse período que a gente tem entre a menarca, que é a primeira menstruação, e a menopausa, que é a última, é o que nós chamamos de período reprodutivo, ou se a gente quiser usar um termo um pouco mais científico, de menacme. Mas aqui vamos falar em período reprodutivo, não tem, porque isso é um termo que a gente usa entre nós, os médicos, e não para uma literatura mais leiga, que não tem sentido, né? A gente tem que deixar as coisas claras. Então, o que acontece no outro lado, né, no outro oposto do ovário, que é aquele ovário que adormece e para de produzir o que ele produzia durante essa fase reprodutiva. Então, é a última menstruação da mulher, é o que nós chamamos de menopausa. Mas esse período onde a menopausa é, sem sombra de dúvida, o marco principal, nós chamamos de climatério. Tá? E aí tu pode dividir esse climatério em pré-menopausa, perimenopausa e o pós-menopausa. Inclusive, a literatura, ela divide essa pós-menopausa por um período X, né? Tipo 2 a 5 anos após o momento da menopausa, um pouquinho mais, e sempre depois se fala que depois a mulher está na sua senilidade. A Organização Mundial da Saúde define como 60 anos, né? Eu acho meio cedo, mas, enfim, é o que nos chamam de velhos após os 60 anos, né? Ou senis, são palavras difíceis, né? Eu acho complicado, né? Ou então, a idade madura também me dá uma sensação muito ruim, porque ninguém está verde para cair do pé, é uma coisa meio complicada. Mas a verdade é que se eu tiver 60, 70, 80 ou 90, quiçá viver até 100 anos alguém, né? Hoje em dia já até diz que já nasceu quem vai viver 120, certamente não serei eu, mas, enfim, se a gente tiver que pensar nesses termos, essa mulher vai ser sempre uma mulher pós-menopáusica, porque depois que a menopausa aconteceu, tudo que vem depois é pós. Se divide, talvez, até em termos de estudos, conhecimentos, avaliações, e o que eu posso te dizer disso? A nossa longevidade está aumentando, porque tem várias coisas que se faz para isso, em termos de prevenção. As mulheres ainda vivem mais do que os homens, né? Então, tem doenças que antes talvez não aparecessem tanto, então elas vão aparecer muito mais nesse período, porque se tornam doenças crônicas ou doenças pela longevidade dessa mulher, né? Então, isso é importante. E eu acho que eu vou juntar as próximas duas perguntas em uma, talvez. Vamos ver como é que rola, assim. Mas, assim, como é que vocês definem clinicamente, né? E aí ajuda a gente, que vai ser, né, paciente, que a gente, então, tá na menopausa. Tem sintomas? Quer dizer, como é que... E aí eu vou juntar, de repente, o climatério, tu já pode falar tudo junto, assim, a menopausa em si e o climatério, que é esse período, como tu disse, que vem antes, né? Então, como que eu te disse? Como é que... na verdade, a menopausa, tu só sabe quando tu paraste de menstruar totalmente. E ela é um diagnóstico totalmente retrospectivo. Teoricamente, a gente precisa... Teoricamente é na prática, mas por que eu estou falando? Eu vou dividir, tá? E vou explicar. Teoricamente, essa mulher tem que ficar 1 ano sem sangrar para a gente dizer que ela realmente entrou na menopausa. E por quê? Vou dar essa explicação que eu acho que é importante. Porque todo e qualquer sangramento pós-menopausa, ou seja, depois do período que a gente definiu que ela entrou na menopausa,
Apesar de a maior parte das mulheres que sangram na pós-menopausa, a causa ser por atrofia, por um afinamento do endométrio, assim como a gente atrofia outras coisas, tá? Outros tecidos, outros órgãos, tá? Esse sangramento, a maior parte acontece por isso. Mas por que ele é um sangramento que a gente sempre se preocupa? Porque sangramento pós-menopausa pode ser um sinal ou de uma alteração de células uterinas pré ou já um câncer de endométrio. Como ninguém tem bola de cristal para adivinhar, a gente precisa realmente sempre olhar esse sangramento num sentido investigatório. Claro que se tu estás fazendo um tratamento de uma reposição hormonal pós-menopausa, a gente sabe que, às vezes, até a adaptação, principalmente quando é muito próximo à menopausa, que é o melhor momento para a gente iniciar um tratamento, não é usar, mas iniciar um tratamento, quanto mais próximo ao redor do momento da menopausa, se é uma paciente sintomática, melhor ela vai responder, menos dano ela vai ter em vários tecidos. Mas o que eu quero te dizer? Todo esse período do climatério, como é que a gente clinicamente define? Primeiro que a pergunta é perfeita, o diagnóstico é clínico. A gente não fica fazendo dosagem hormonal para saber se essa paciente entrou na menopausa ou ela tem alguma alteração. Eu recebo uma paciente com 47, 48 anos, que vem dizendo que está com calor, suador noturno, irregularidade menstrual, irritabilidade, falta de sono. Poxa, eu tenho que pensar fisiologicamente que é a coisa mais natural do mundo desse período, porque ela está se aproximando do momento dela da menopausa. Se é uma paciente que tem uma sintomatologia muito intensa, que a gente não consegue, que ela não consegue tolerar, mesmo ela não tendo parado de sangrar, ou seja, não tendo entrado na menopausa, e mesmo ela, digamos, se ela não tiver nenhum fator de risco para o uso de uma terapia de reposição hormonal, esse é o nosso tratamento padrão ouro. Claro que aí vai tudo da coisa cultural, da maneira como ela enxerga isso, porque às vezes as pacientes sentam no consultório, elas nem te contam o que elas estão sentindo, e elas já te olham e te dizem, hormônio, eu estou aqui sentindo alguma coisa, mas hormônio eu não quero usar. Bom, eu não vou discutir hormônio com quem chega para mim e diz que não quer falar sobre hormônio. Agora, eu também não posso dizer para a paciente que eu não tenho nada para fazer por ela. A gente sempre tem alguma coisa para melhorar, né? Mas existem algumas situações, sim, que a gente faz mensuração sérica de alguns hormônios. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, pacientes antes dos 40 anos que começam com sintomatologia e param de sangrar. Então, essas são pacientes que muitas vezes estão entrando numa insuficiência ovariana prematura, que acontece antes dos 40, que é diferente da falência ovariana, porque a falência ovariana é quando aquele ovário não é mais responsivo de jeito nenhum. Vou te dar um exemplo, uma menopausa cirúrgica. Uma paciente que teve que fazer uma cirurgia, tirou os 2 ovários. Ela entrou, antes dos 40 anos, ela entrou em falência ovariana prematura. Não há o que eu faça que eu estimule aquele ovário. Mas uma insuficiência ovariana prematura, como ela acontece antes dos 40, a gente tem que pensar sempre que são mulheres jovens, que gostariam, às vezes, de gestar e não gestaram ainda. Então, nós podemos conversar com a paciente, ela consulta um infertileuta e tenta ainda estimular para poder fazer captação de alguns óvulos para ela gestar ou não, se ela quiser, em algum momento. Claro que vai ficando um pouco mais difícil por várias outras coisas, tem que estimular endométrio, tem uma série, endométrio é a camada, para deixar claro para quem não sabe, a camada que recobre a parte interna do nosso útero, né? Que é exatamente a cavidade onde fica o nenê. Ela é uma cavidade virtual, ela é totalmente fechada, quando a gente bota um DIU, ela abre um pouquinho, quando a gente engravida, aquilo vai distendendo. Se é uma paciente que tem um mioma que seja submucoso, ou seja, ele tem uma parte ou completamente dentro do útero, esse útero também não fica totalmente fechado, mas normalmente é uma cavidade virtual que fica colabada, né? Então, e que com a mudança do ciclo menstrual, a gente descama, sangra, enfim.
uma série de outras coisas, que não é digamos assim, o assunto desse nosso podcast. Aí, entre 40 e 45 anos, é o que nós chamamos de menopausa precoce. Então, essas pacientes até 40 anos, eu, obviamente, testo, porque, assim, eu preciso ter certeza. A primeira coisa que a gente pede quando a paciente chega em amenorreia, ou seja, ela não está sangrando por mais de 3 meses, nós, nessa idade, junto com outros exames, obviamente, eu vou fazer um HCG, eu tenho que ter certeza que ela não está grávida e não se deu conta que engravidou. Não estando grávida, bom, então eu vou investigar se ela realmente está entrando numa falência ovariana prematura ou numa insuficiência ovariana prematura, para a gente poder entender o que está acontecendo. E essa, a não ser que ela tenha um fator de risco muito importante, é uma paciente que tem que ser tratada e com doses hormonais não muito baixas, doses um pouquinho mais altas, porque essa é uma fase onde ainda a nossa produção ovariana de estrogênio tem uma importância muito grande em termos de saúde cardiovascular e saúde óssea, basicamente. Nem vou falar do resto, colágeno, porque aí vem a parte, entre aspas, estética, né, que é rugas, ressecamento, cabelo, unhas, que claro que faz diferença, mas assim, eu preciso de saúde para essa paciente. E saúde cardiovascular e saúde óssea é extremamente importante. E se a gente não faz esse cuidado, são pacientes que tendem a poder ter uma longevidade menor do que outras que entraram na menopausa no momento certo. Não dá para definir isso assim, tipo bater o martelo, porque tu sabe que existe a individualidade em termos de tudo. A maneira como as pacientes se cuidam, a maneira como as pacientes são em termos de saúde, porque, de repente, aos 40 anos, tu tem várias pacientes com doenças crônicas, né? Hipertensa, diabética, sobrepeso, obesidade, tudo coisas que acabam atrapalhando, digamos assim, os sistemas, né, de saúde dessa paciente e impactam diretamente na longevidade dessa paciente, né? Então, por outro lado, tu vai ter pacientes que fazem exercício, têm uma dieta super saudável, sabe, são de bom astral, uma série de coisas que também ajudam, porque aí a gente tem que pensar que a mulher ou o ser humano, mas nós estamos falando de mulheres, né? A mulher é um todo, né? Ela tem que cuidar desde a sua saúde mental, saúde física, como realmente a parte da saúde de cada tecido, digamos assim, né? E claro que com tudo isso entrar outras coisas associadas. Então, é uma fase onde a gente trabalha sempre o todo. Eu sempre digo que eu me torno, apesar de fazer muita gineco-endócrino e muito climatério, eu acabo sendo a grande clínica dessa paciente, né? Então, eu tenho que ter, no mínimo, a noção de para quem eu tenho que encaminhar para me ajudar a fazer a parceria para tratar. É sempre multidisciplinar, né? Eu preciso do cardio, eu preciso do endócrino, eu preciso do educador físico, eu preciso da nutricionista, da pessoa que trabalha com a saúde mental, porque isso faz com que esse todo, que a paciente fique muito mais saudável. Então, a partir dos 45, eu dificilmente vou mensurar, mas até os 45, talvez eu até mensure, entre 40 e 45, dependendo do que ela sente, mas antes dos 40, geralmente a gente faz dosagem hormonal. Mais próximo dos 50, 51 anos, que é exatamente a idade média que as pacientes entram na menopausa, a gente sabe que aqueles sintomas fazem parte disso. A não ser que tu comece a ter algumas coisas muito absurdas, bom, mas aí essas são as exceções, né, que a gente tem que avaliar. Tá? E deixa eu te... muito clara, assim, muito, claríssima, e agora daí surgem outras dúvidas, claro, exatamente, uma coisa leva a outra, a gente sabe disso. E assim, que tipo de hormônios que tu dosa para essas pacientes, que tu falou assim, digamos que estariam antes dos 45, né, porque assim, a gente ouve muito falar, e aí eu quero confirmar contigo, porque eu, como
toda leiga, né? Eu sigo alguns perfis nas redes sociais de pessoas... E como mulher, né? Exato. De pessoas que parecem ser bem, né? Citam artigos e tal. Nem sempre eu vou atrás dos artigos para ver, aquela correria do dia a dia, porque pode, e tem muitos com conflito de interesse e tal, né? Mas eu ouço às vezes falar que para a pessoa que está no que se chama de perimenopausa, e daí talvez a gente até pudesse definir a perimenopausa dentro desse climatério, né? O que seria exatamente? De que não adianta muito dosar hormônios, porque os hormônios nessa fase, e aí até apresentam gráficos, inclusive, estão muito e aí tu pode pegar num momento do pico, e aí tu vai dizer, tá tudo certo, que isso também, entre eu e minhas amigas, né, que estamos justamente mais ou menos nessa fase, eu ouço muito falar, não, mas eu fui no meu médico, ele dosou, né, progesterona, não, qual é o outro, estrogênio e tal, sei lá, e sei lá se são esses, mas enfim, a pessoa diz lá quais que dosou, e tá tudo bem, então eu não tô, e aí eu sempre digo, mas eu ouço falar que não adianta. Então, isso eu queria saber, se essa é uma fake, ou se é assim não, mesmo, e o que tu dosa quando de fato tu acha que é importante. Então, vamos lá, se eu tiver uma paciente, vamos voltar ali na insuficiência ovariana prematura, sim, essa vem com um monte de sintomas, eu vou medir o HCG, e aí eu vou medir uma gonadotrofina, que é o FSH, e muitas vezes eu meço o estradiol, para poder ver se eles estão alterados. Uma dosagem só não chega, eu preciso repetir pelo menos 6 semanas depois, para eu poder confirmar que isso acontece. Não é nenhuma nem duas vezes que já aconteceu de eu ter a paciente praticamente com esse diagnóstico e, de repente, ela ciclou mais um tempo. Tá? Isso pode acontecer. Por isso que eu te digo, a insuficiência não é a falência, que a falência não tem retorno. É mais ou menos assim, tu vai fazer uma cirurgia hoje, tu vai fazer uma cirurgia que vão ter que te tirar por outras razões, o teu útero e teus 2 ovários, ou teus 2 ovários, e, de repente, assim, tu deita na mesa cirúrgica com teus hormônios a pleno e tu sai da mesa cirúrgica simplesmente sem mais nenhuma dosagem, nenhuma produção, não é dosagem, nenhuma produção desses hormônios, e eu vou te dizer, 24, 48 horas depois, as pacientes começam a ser muito sintomáticas. E é uma sintomatologia bem mais agressiva do que aquela que acontece paulatinamente, tá? Não que ela também não possa ser uma sintomatologia muito forte, mas é assim, hoje tu tem, amanhã tu não tem. Hoje tu tem e dali 2 horas tu não tem mais, não é? Ainda hoje tu já não tem novamente, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que assim, já estamos tirando, tem um cisto, vamos tirar o ovário. Não, não é bem assim. Faz uma cistectomia, retira só o cisto. Se o ovário está bem, está saudável, eu posso te garantir que uma casquinha de ovário é suficiente para a gente ter uma produção daquilo que a gente precisa, tá? Então, a gente tem que ter... Antigamente, até vou te dizer... Quando eu fui residente, eu tenho bastante tempo de formada já, então, assim, quando eu fui residente, toda paciente que ia para uma cirurgia, uma miomectomia ou uma histerectomia, não era uma miomectomia, mas uma histerectomia, que é retirada do útero por miomas, entre que já estava com 40, 42 anos, já vamos tirar os ovários, porque a gente previne câncer de ovário. Hoje não se faz mais isso. Então, assim, e não é que não estava errado lá, mas ficou comprovado nesse tempo para cá, e são muitos anos, eu faço esse ano 43 ou 44, 43 anos, eu já nem me lembro mais, 43 anos de formada, me formei em 82, então tu vê que 27, o ano que vem eu faço 45 anos de formada, então são 44 anos de formada. Então o que eu quero te dizer? O que acontece? Lá, quando eu fiz a minha residência, que são tipo 42 anos atrás, era isso que a gente estudava, as verdades médicas, a medicina muda muito rapidamente. Então, as verdades que eu digo hoje, eu talvez amanhã venha aqui e te diga, olha, Simone, lembra que a gente falou e eu te disse tal coisa? Isso mudou. Isso mudou. Eu posso te dar um exemplo bem claro. Hoje se fala tanto nos chips da beleza, né? Que são chips de estrogênio, chips de progesterona, chips de testosterona, chips de gestrinona. Olha, hoje eu vou te dizer que isso é um buraco negro. Tá? Ele não tem uma comprovação científica
ele não tem estudo de farmacológico, de biocinética, biossegurança, de dosagem e nem de via, né, que é esse implante transdérmico, digamos assim, tá? Seja ele por uma pellet absorvível ou por um tubete. Até sempre acho que o tubete, se a gente precisa retirar, a gente consegue localizar e tirar. Agora, a pellet que absorve, depois que botou, tu não tira. E geralmente o que tu ouve que os pacientes que dizem para os pacientes é: depois de 1 ano temos que colocar outro, porque a duração é de 1 ano. Isso é feito em farmácia Mistral, né, que é farmácia de manipulação. Nada contra nenhuma farmácia de manipulação, porque assim, eventualmente eu também trabalho com alguma coisa de manipulação, a gente só tem que saber da seriedade de quem trabalha, mas assim, tu pode ver, se tu compra um medicamento, vai fazer um medicamento numa farmácia de manipulação, geralmente não tem uma bula, não tem uma série de outras coisas que o medicamento dos laboratórios tradicionais te entregam, e que ali também, às vezes, eles botam naquela bula uma série de coisas que as pacientes leem e ficam apavoradas, e dizem: eu não vou tomar isso porque diz que faz isso. Eles têm que se proteger, porque qualquer coisa pode dar um processo. Hoje em dia, todo mundo processa todo mundo por qualquer coisa, até se tu tiver de cara amarrado, as pessoas estão te processando, não sabem nem o que está se passando. Então, assim, a gente está num mundo com muito pouca gentileza, né? Mas, então, esses chips, hoje eu te digo, até sei que pacientes que usam, porque eu recebo essas pacientes eventualmente, pacientes que usam, elas se sentem melhor, porque realmente aquilo tem algumas coisas, alguns hormônios que te dão mais energia, mas eu não tenho a segurança para dizer o que vai acontecer daqui a pouco. Não tem nenhum estudo bem feito. Então, as sociedades médicas de endocrinologia, de ginecologia, não, uma série de outras sociedades se posicionam completamente contra nesse momento. Agora, se sair um estudo bem feito, bem programado, que me dê evidências adequadas científicas, eu vou ser a primeira a dizer: olha só, mudou e vou prescrever. Tu entendeste? Porque eu sei que vai beneficiar a minha paciente. Hoje em dia, o único implante que a gente tem, que é permitido pela Anvisa e que tem segurança, é um implante, que eu vou usar o nome comercial, que é o Implanon, mas o uso dele é para anticoncepção. Então, esse é seguro, mas não me serve para reposição hormonal, tá? Então, é isso que eu quero te dizer. A gente tem que trabalhar com coisas que nos deem segurança, tá? Então, aí eu vou voltar lá na tua pergunta, o que se mede, quando se mede, e essa flutuação. O que acontece? Entre 40 e 40, se a gente pensar que a partir dos 40 anos, que isso não é uma coisa, né, não é um marco, não é uma... Mas o que a gente diz é que a partir dos 40 anos, essa mulher, ela está no climatério. Tá? E não é para as pessoas saírem sentindo coisas, porque ele é imperceptível, mas se eu fosse fazer ecografia todos os dias ou mensalmente dos ovários, ou fosse mensurar os hormônios ovarianos todos os dias a partir dos 40 anos, lentamente a gente vê que vai havendo uma diminuição dessa produção, tanto que os ovários vão aos poucos diminuindo de tamanho, e pós-menopausa eles diminuem ao ponto de, às vezes, a gente não conseguir nem ver o ovário numa época, e as pacientes chegam: nossa, não viram meus ovários. Eu digo: graças a Deus, ovário que se enxerga muito nessa fase me preocupa, né? Claro que eu posso ver, mas aquele ovário que está pequenininho e que fica até, principalmente porque a gente tem uma alça intestinal que às vezes recobre um dos ovários, e esse ovário geralmente é o que a gente não vê, tá tudo tranquilo, eu fico tranquila nesse sentido. E isso a gente tem que orientar a paciente, porque ela se apavora: ai, não enxergaram meus ovários. Não, vamos lá, vou te explicar por quê. Porque esse ovário começa a ter uma atrofia. Só que entre 40 e 45 anos, muito provavelmente os ciclos seguirão regulares, mas vai ter aos poucos um encurtamento desse ciclo. Se essa mulher menstruava entre 28 e 30 dias, ela começa a menstruar entre 20 e 25, mas sempre regularmente. E uma outra coisa que a paciente às vezes diz: eu menstruei 2 vezes esse mês, mas se menstruou no início, menstruou no final, tá tudo certo, porque se o ciclo é 28, 27,
nem todo mundo é 30, né? Ele certamente não vai ser, ele no mesmo mês ele pode sangrar 2 vezes, a não ser que tu tenha menstruado lá no meio do mês, aí vai pegar 27, 28 dias, já pega o outro mês. Então, é nesse sentido. Aí, a partir dos 45, é que começam, muitas vezes, as irregularidades menstruais, e aí começa uma flutuação maior dessa gonadotrofina, que é o FSH. Às vezes tu vai medir, ela está alta, às vezes ela está mais baixa. O estrogênio, o que acontece? Existe o feedback negativo, né? Então, assim, quando o nosso FSH está alto, geralmente baixa o nosso estrogênio. Se o nosso estrogênio sobe, baixa o nosso FSH. Então, dos 45 anos em diante, assim como vai ter gente que vai menstruar, por isso que eu te digo, tem que individualizar. Vai ter gente que vai menstruar regularmente, todos os meses, até que é raro, mas vai ter um percentual pequeno de mulheres que menstruou hoje e nunca mais menstruou. Entrou na menopausa de uma maneira muito, não digo que sem sintomas, mas assim, a parte de sangramento muito tranquila. Outras vão menstruar 2, 3 meses direitinho, aí passa 2, 3 sem menstruar, daí menstrua de novo, passa mais um tempo, dali a pouco tem um sangramento maior, mais errático, e isso tem a ver com a flutuação, tanto do FSH, a mudança de estrogênio, tanto que num primeiro momento, a gente tem uma resposta paradoxal do estrogênio, ele dá uma subida, e aí que a gente volta a ter sintomas de TPM, tanto que é um diagnóstico diferencial. Eu diria que todas as mulheres na sua vida, alguma coisa de TPM elas têm, porque os sintomas são inúmeros, alguns são só físicos, alguns são só psicológicos, mas não é bobagem, eles existem, né? E tem outras que têm as duas coisas, e tem aquelas pacientes que têm a síndrome disfórica pré-menstrual, que realmente são aquelas que querem matar ou querem morrer, ou que a gente sempre diz, não separa, não compra, não vende, não faz nada nesse período, porque tu vai te arrepender, né? Então, eu não sei se ainda segue, mas eu lembro que na Inglaterra tinha uma lei que mulheres que cometiam algum crime nesse período tinham um atenuante, porque levava em consideração a fase do ciclo menstrual. Se é real ou não, isso foi sempre uma coisa que se ouviu e a gente fala sobre isso, né? Porque a TPM é uma coisa muito chata mesmo. Não acontece com todo mundo, mas acontece. Tanto que a gente faz o calendário, não só o calendário menstrual, como o calendário da síndrome pré-menstrual, porque a gente vê o que é só e ela acontece quanto depois da ovulação. Então, é só depois que ovula que aqueles sintomas acontecem, mas às vezes tu vê que tem pacientes que têm alguma coisa no início e pioram mais nesta fase. Então, tu tem outras coisas associadas. Não é um diagnóstico muito fácil, assim, de definir o que é, mas dá para a gente ver que ali acontece alguma coisa. Então, esse efeito paradoxal do estrogênio te dá, às vezes, uma pequena elevação antes dele realmente começar a cair, né? E aí tu tem crescimento de miomas, sangramentos tipo hemorragia, mais TPM, mais dor mamária, né? Depois as coisas vão entrando no seu habitat natural, digamos assim, né? As coisas vão se normalizando, e com isso, digamos assim, começa muito mais a sintomatologia realmente climatérica, que são os famosos calorões, que são os fogachos, né, associado à irregularidade menstrual. Isso a gente chama de síndrome vasomotora, né, que é o calor, né, o aumento a presença desses calorões com essa irregularidade, e aí associado à insônia, irritabilidade. Então, isso é o que a gente chama de sintoma vasomotor, e que muitas vezes é o que traz a paciente no consultório. A maior parte das pacientes que moram para o lado de cá, digamos assim, não orientais, as ocidentais, esse é o maior sintoma, né? Porque as orientais, não é que elas não tenham sintomatologia, mas elas têm menos calorão do que têm as ocidentais, mas elas têm uma alimentação com soja desde que elas nascem, né? Assim, que hoje em dia, se alguém me diz, mas se eu comer soja, vai ter que comer uma bolacha de soja, uma quantidade
enorme e também não sei qual é essa segurança, porque a própria soja, né, ela tem um efeito, porque ela tem uma ação nos nossos receptores estrogênicos, e, de novo, esses fitoterápicos a gente ainda não tem um estudo bem feito para indicar. Tanto que, quando tu começa a olhar os estudos que usam os fitos, eles basicamente são todos uma duração de 6, 8 meses, porque depois disso para de fazer efeito. Então, a paciente acha que melhorou e depois cai, aí troca, daí dá de novo né? Então, acaba se fazendo tratamentos não tão adequados quando tu tem uma paciente que tem uma tranquilidade para poder usar uma terapia de reposição hormonal, porque ela não tem um fator de risco, ela está perdendo tempo usando algumas outras coisas. E eu acho que ainda uma coisa importante, né, que a gente falou lá, que a menopausa é o último sangramento da mulher, mas às vezes eu tenho essa paciente perimenopáusica, tá? Que agora vem a definição, a perimenopausa nada mais é do que a transição menopausal. Ela acontece de 12 a 24 meses antes do momento da menopausa, e aonde a gente tem uma maior exacerbação dos sintomas quando as pacientes são sintomáticas. E aí eu te pergunto, eu sei o que tu tens, eu sei que tu ainda não entraste na menopausa, eu vou te deixar sintomática? Eu vou te tratar. E se eu vou te tratar e o melhor tratamento é a reposição hormonal, eu vou usar a reposição. Então, isso vai mudar o momento da tua menopausa, porque tu vai acabar entrando na menopausa. Na vigência do tratamento, nós vamos saber exatamente se foi 50 anos e meio, 49,5, 51, que não faz muita diferença nesse momento. Não sei se eu me faço claro. E eu queria só deixar uma coisa clara, porque eu sei que isso vai ser divulgado por uma série de pessoas. Não pensem aqui que eu sou totalmente a favor da reposição hormonal ou totalmente contra. Eu sou extremamente do bom senso. Quem pode usar e merece usar, vamos prescrever. Quem não pode usar, eu não vou prescrever e eu vou te dizer, olha só, tu tem esse fator que me impede de usar, vamos esclarecer, e se der e tiver autorização dos outros profissionais que vão trabalhar comigo, ok, a gente vai usando dose baixa, controlando uma série de coisas, porque às vezes a sintomatologia é tão importante que essa paciente fica muito mal em termos de qualidade de vida. Então, a gente tem sempre que botar numa balança risco-benefício. Vale a pena usar? O risco é tão grande assim que eu não posso usar, ou é um risco que eu posso correr? Ou o benefício vai ser muito maior do que se eu não usar? Então, assim, é uma conversa. Eu te diria, sim, que a gente poderia incluir uma consulta, mais uma consulta só de avaliação de risco, tá? Mas é complicado, né? Principalmente se é um consultório privado, aí vai pagar mais uma consulta, mas assim, é mais uma hora quase de consulta para a gente avaliar exatamente os riscos dessa paciente, né? Então, assim, não sei se eu me fiz clara, mas o que é o climatério pré, o que é o peri, a menopausa, e o pós é praticamente aquele momento, depois que tu realmente sabe que tu entraste na menopausa, 1, 2 ou 3 anos, que tu ainda pode ter muitos sintomas. A gente sempre diz que pacientes que a gente inicia a reposição hormonal, pelo menos por 5 anos após a menopausa, elas deveriam usar, porque é quando a gente sabe que os maiores sintomas vão acontecer. Até mudou um pouquinho as sociedades, agora estão passando assim para praticamente 10 anos. Tá? Tanto que antes a indicação era única e exclusivamente para sintomas vasomotores. Hoje já se aumentou um pouquinho essa indicação para algumas outras coisas que acontecem até por alterações mais emocionais associadas a isso tudo, e a gente vê que o hormônio dá um pouco mais de energia, dá uma melhora. A paciente, é impressionante aquela paciente que usa e que volta e te diz assim, nossa, minha vida mudou completamente. A gratificação que a gente fica em ter tornado a vida dessa pessoa melhor é enorme, porque tu enxergas que ela volta com outra, o rosto vem iluminado, tu entende? É outro olhar,
E eu acho importante a gente dizer, né, e aí tu pode me corrigir se eu estiver errada, de que se a gente pensar na nossa sociedade de produção, né, que a gente tem que trabalhar, a gente trabalha até bastante tempo, a gente não se aposenta tão cedo, enfim, a idade produtiva, assim, em termos, nesse sentido do trabalho, ela exige da gente não só uma questão emocional, né, de que a gente tem que ter essa energia que tu tá falando, a gente, né, a depressão, a ansiedade, a depressão, são fatores que não são irrelevantes nesse contexto. E existe uma coisa chamada, que eu tenho ouvido falar, e de novo, né, sempre vai me corrigindo se eu falar bobagem, eu fico pegando as informações aí até de internet. Uma coisa chamada névoa mental, que às vezes tu não consegue lembrar o nome de um copo, fica assim, essa coisa que tem água dentro, que a gente usa para beber, os meus alunos se matam de rir, né, porque às vezes eu esqueço palavras ridículas, e falo várias outras palavras, eu não estou tendo um AVC nem nada, mas é uma coisa horrível para quem é profissional, porque fica... Zero para perda de memória, tá? Exato, é uma coisa horrorosa. Acho ótimo, porque a gente falar para uma pessoa que ela está perdendo a memória, eu acho que é muito, muito triste. O que acontece? Isso não acontece só contigo, isso acontece comigo também. E às vezes, assim, e eu acho que a gente tem talvez até porque a gente trabalhe muito, porque nós, dentro da universidade, ainda na área médica, vocês, com algumas outras coisas, a gente trabalha muito com doenças, a gente fica sempre, será que eu comecei um Alzheimer mais cedo? E isso as pacientes trazem, né? Mas não, o que acontece? Existe, sim, uma diminuição da memória bem marcada, depois ela melhora, eu não digo que volta a ser como era, e dá uma estabilizada. Quando são doenças neurológicas, bom, vão aparecendo outras coisas. Mas eu vou te dizer, tu falaste uma coisa muito importante que eu acho, às vezes, complicado explicar isso para a paciente, para ela conseguir entender. Tu disseste, a gente é produtiva há mais tempo, a gente trabalha mais, a gente se aposenta mais tarde, e às vezes a gente não tem nem vontade de se aposentar se a gente está produzindo bem, ou sabendo. Eu acho que quem começa a ratear, a ter alguma dificuldade, eu brinco, mas eu digo assim, eu sempre digo na minha casa, olha só, quando vocês começarem a notar que a minha cabeça está realmente só me traindo, me recolham mesmo que eu não queira, porque ninguém quer. Tu pode ver, a gente vê que as pessoas vão ficando mais velhas, elas têm dificuldade de parar, e aí às vezes precisam ser paradas, né? E até porque eu acho que tem que aproveitar outras coisas na vida, né? Porque a gente trabalha tanto que não é que nós não façamos outras coisas, mas ficamos muito envolvidas com o trabalho, né? Então, isso é uma coisa, mas por outro, é uma coisa que tem um peso, mas por outro lado também é uma cabeça que fica mais ativa, né? E por que tudo isso? Porque a média de idade aí é 50 a 51 anos para menopausa, né? E isso eu digo em aula para os meus alunos, que existe uma linha muito tênue entre o que está acontecendo porque a mulher entrou na menopausa ou por causa do processo de envelhecimento fisiológico que acontece com todo mundo, tá? Uns mais, outros menos. Mas, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, uma mulher de 50 anos hoje em dia é uma mulher inteiríssima, em termos físicos, em termos de cabeça, em termos de energia, né? Quando as pessoas me dizem com 50 anos que elas estão se aposentando, eu fico nervosa. Não porque eu não acho que elas possam se aposentar. A minha pergunta é sempre, eu sempre largo uma pergunta depois. E o que tu vais fazer agora? Porque pode te aposentar, chega de universidade, não quero mais, vou parar, mas alguma coisa eu vou ter que fazer para ocupar a minha mente, para ela não ficar ociosa. E não é só ler livros, não é só ver filmes, a gente tem que ser produtivo, e o trabalho não precisa ser só remunerado, tu pode fazer trabalho voluntário, e às vezes o trabalho remunerado, porque a vida é cara e a gente para de ganhar como ganhava, digamos assim, né? Então, eu acho até o meu comentário foi muito em função disso, né, Carla? Porque tem muita gente, e aí eu tô pensando na sociedade em geral, né, que Sim. vai ter que trabalhar muitos anos, e muitas famílias aí estão sendo sustentadas
pelas pessoas mais jovens. É isso? Então, assim, então a gente está tendo que trabalhar mais mesmo, até por uma questão financeira, familiar, e porque a nossa sociedade está exigindo um pouco também, né? E a gente vive numa sociedade que é diferente da sociedade oriental. A gente vive numa sociedade onde o velho, ele é um pouco, não vou dizer que ele é largado, tá? Porque isso não é assim que acontece, mas ele não é valorizado como ele deveria ser. Assim, ó, na sociedade oriental, o velho é o suprassumo do conhecimento. Nem sempre é, mas na grande maioria, pessoas que tiveram uma carreira, um desenvolvimento, produziram, são pessoas muito respeitadas. Não é que nós, aqui no nosso lado, aqui, que nem eu digo, lado ocidental, a gente não respeite, mas a gente acaba, tu vê que até o próprio mercado de trabalho não dá chance para o mais velho. O etarismo está aí diretamente. Olha, eu sempre lembro daquela pessoa em São Paulo com 40 anos fazendo universidade e as duas meninas desdenharam, as duas alunas colegas dela acabaram fazendo um etarismo enorme com uma mulher de 40 anos, desde quando é uma mulher velha, tu entende? É uma coisa absurda. E só o fato de uma mulher mais velha estar dentro de uma universidade mostra que ela tem vontade. Né? Talvez ela não tenha a rapidez tecnológica, a gente não tem como tem a garotada, né? Vamos pedir ajuda para os universitários, a gente brinca, mas assim, mas a gente faz as coisas, né, Simone? Essa que é a verdade, né? E entrega, e às vezes eu vejo gente mais velha que entrega muito mais que gente jovem. Né? Eu brinco, às vezes os jovens já nasceram mais cansados, eu não sei se é porque de repente a gente entrega muito mais as coisas na mão das pessoas, né? Ou se a gente passou por diferentes mudanças, né? Eu acho que é muita tela também, e eu sempre brinco, né? Agora eu tô com 44, fazer 45, pô, bem na minha vez de ser velhinha, assim, fazer uma costura, as velhinhas estão tudo sarada, né? Eu vou ter que 45 não é velhinha para isso, né? Eu vou ter que me puxar agora, né? Até vou te dizer, usa isso como um hobby, vai costurar. A gente precisa, eu sempre digo para as minhas pacientes, vocês têm que ter alguma coisa lúdica na vida de vocês, né? Porque se alguém me perguntasse, eu só tenho uma coisa para dizer para uma pessoa do que ela tem que fazer para ter uma melhor qualidade de vida, ser mais longeva, eu vou te dizer que é exercício físico. Claro que se tu é hipertensa, tu tem que tomar o teu remédio da hipertensão, mas assim, até por que eu digo isso? Porque o exercício físico melhora a saúde mental, melhora o sistema cardiovascular, melhora o osso, diminui sintoma climatérico, né? Então, assim, melhora o sono, tem uma série de coisas, claro que tem que fazer outras coisas juntas. Então, eu trabalho muito com as minhas pacientes em termos, assim, de que exercício é muito importante e que não é qualquer exercício e nem pouco exercício. Tenha uma quantidade mínima necessária semanal para a gente poder dizer que a gente está fazendo exercício. E qual é o exercício que tu eu acho que funcional e musculação é extremamente importante nessa fase. A gente não pode perder muito, não pode ficar sarcopênico. E aí vem a associação com uma dieta bem equilibrada, com muita proteína dentro daquilo que a gente precisa usar. E eu diria, assim, que a musculação torna, a gente já tem gente que fala, né, pernas fortes, cabeça forte. Tem estudos sobre isso, né? Com Alzheimer, né? Uhum. Então, a gente precisa fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, se tu perguntar para mim, eu faço exercício praticamente 7 vezes por semana, tá? E faço às 5:30 da manhã, todos os dias, porque senão eu não estou aqui, não estou lá, e se eu deixar para fazer no final da tarde, eu não consigo fazer. Então, assim, pelo menos de segunda a sexta, eu garanto a minha musculação. Me pergunta se eu gosto de musculação, eu odeio musculação. Eu odeio a musculação. Então, eu preciso fazer alguma outra coisa que me ajude digamos assim, a devagar, viajar, a cabeça, né, arejar. Então, eu caminho, eu faço um outro tipo de exercício, que até é uma pessoa que trabalha equilíbrio, uma série de coisas, porque a gente também perde isso com o passar do tempo. Tá? Então, a gente tem que aprender a fazer isso. Não consigo fazer yoga, tai chi, porque eu não paro quieta,
né? Eu sou uma pessoa, eu não consigo ficar quieta, aí me mandam ficar quieta, não posso falar, daí eu começo a me atrapalhar, então eu não me concentro, mas eu vou te dizer uma coisa muito boa, que eu acho muito lúdica, é dançar, que seja dança de salão, que seja um jazz, até o balé, que é maravilhoso para as pernas, postura, uma série de coisas. Ninguém vai se apresentar no final do ano no teatro, tu entendeste? Mas, assim, fazer alguma coisa nesse sentido, que te dê, que aquilo seja o teu momento, porque, assim, mas eu ir para casa, não deixa de ser um exercício, mas não é focado com esse sentido. O exercício precisa ser aquele momento que tu larga o teu celular, é 1 hora. Se alguém estiver morrendo nessa 1 hora, ela vai morrer, mesmo que tu chegue lá do lado dela, tu entendesse? Assim, horrível a Não, mas a gente tem hoje comparação, mas celular, eu acho... só te liga e vai te achar, entendeu? É isso, é uma coisa assim, é importante, eu acho que é importante porque eu sempre digo, mulher, além de tudo, é muito cuidadora, né? E a gente está falando aí dos nossos velhos e acaba os mais jovens cuidando dos mais velhos, a gente cuida dos nossos mais velhos e alguém vai cuidar de nós em algum momento, né? Então, quanto mais saudáveis nós formos, vai ser melhor esse cuidado para quem tiver, que não vai ser um peso, né? A gente tem que, por isso que a gente tem que tentar ter uma boa qualidade de vida, mas é importante, eu acho, que a gente entenda que a gente tem mais privacidade e mais independência se nós estivermos com uma saúde menos debilitada, né? Cuidar das articulações, cuidar onde a gente atravessa a rua, sabe? São várias coisas que a gente tem que ter esse cuidado. Hoje se fala muito em zero álcool, né? Quando eu falo em zero álcool, não vou dizer que as pessoas não podem nunca beber, mas já tem muitos trabalhos que mostram que que a gente deveria ser zero álcool, que acima dos 60 anos o dano é bem maior. E ver que há pouco tempo diziam que tomar champanhe era bom para Alzheimer, vinho é muito bom para o coração, e na verdade, qualquer quantidade de álcool é ruim. Aí, claro, você vai me perguntar, eu não sou zero álcool, mas eu não exagero, né? Exato, não tem dose segura para o álcool. Até funciona muito zero álcool, mas eu acho que funciona porque eu tenho um marido zero álcool. Agora, e que não era, se transformou, e cientificamente ele mostra todos os dias o porquê, e está tudo bem, está vivendo muito bem, obrigado, não impede que os outros bebam. E isso não atrapalha a vida social de ninguém. Agora, eu acho que hoje em dia, tu faz alguma coisa, um evento, tu tem que ter a opção zero álcool para quem está ali. Claro. Porque faz parte, está virando rotina, né? Assim como tem as intolerâncias à lactose, intolerância a glúten, é educado que a gente vai fazer um jantar, pergunte para as pessoas se tem alguma intolerância, tu faz alguma coisa em separado ou combina alguma coisa com a pessoa, mas isso mostra uma preocupação com as coisas que vêm acontecendo no nosso meio e com o outro, que eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que isso é muito importante. Isso, e a gente estava falando, comentou, né, que aquelas pessoas, né, toda uma avaliação de risco e tal, que existe reposição hormonal, sim, que é segura, porque existiu uma orientação há um tempo, que deixou todo mundo meio alarmado, de que a reposição hormonal aumentava a chance de câncer de mama, né, e esse estudo parece que foi revisto e tal. Então eu queria que tu me dissesse, explicasse direitinho, para quem a reposição hormonal não é indicada, quer dizer, quais são de fato os fatores de risco que hoje a gente conhece, né, que a gente está com uma certeza aí. Sim. E para quem seria indicado? Porque eu entendo que tem gente que não tenha tantos sintomas na menopausa. E que talvez não precise de hormônio para poder passar por essa fase. Tá? E tem gente também que é mais resiliente, assim. Nós mulheres, a gente aprende muito a lidar com muitos desconfortos e que talvez a pessoa até está sentindo um monte de coisa, mas ela diz, eu aguento, eu vou. Né? Mas às vezes tu não precisa prejudicar, por exemplo, uma coisa é tu aguentar durante o dia, talvez, mas assim, tu vai dormir e tu a cada pouco tu acorda porque tu tem um calorão, o teu sono fica picado, tu dorme mal, tu acorda cansada, tu tens uma digamos assim,
uma concentração diminuída, tem gente que precisa estar super bem concentrada, todo mundo tem que se concentrar no seu trabalho, mas tem pessoas que trabalham com a sua intelectualidade no grau máximo, né? Tu está lá dentro de um laboratório medindo, fazendo, tu bota uma dose errada do reagente, deu errada a tua digamos assim, a tua operação, né? Me faltou a palavra aqui, ó, o névoa mental, me faltou a palavra do que eu exatamente queria te dizer. Mas sim, eu acho que tem várias coisas. Eu acho que é mais fácil eu te dizer assim, primeiro para quem está indicado, e depois nós vamos trabalhar no que é o não indicado. Está indicado para todo mundo que seja sintomático, tá? E que não tenha um fator de risco que impeça o uso. Aí, vamos lá. Aí quem vai definir se vai usar ou não és tu. É sempre uma orientação de duas mãos, é uma via de duas mãos. E tu te queixa, eu te digo o que é o nosso padrão ouro, mas tu me olha e diz assim, eu não queria usar isso. Bom, então eu vou ter que trabalhar com outras coisas para a gente poder trabalhar. E essas outras coisas, às vezes, não é só medicamento, é medicamento associado a algumas outras coisas que isso entra sempre, que é exercício, dieta saudável, mas às vezes são algumas técnicas de saúde mental, tipo TTC, que é cognitivo-comportamental. TCC, técnica cognitiva comportamental, porque faz a pessoa focar melhor, entender o que está acontecendo, isso ajuda, não é que isso vai resolver sempre, mas pode ajudar, né? E algumas outras coisas, técnicas de relaxamento, né? Eu acho que tem tudo que melhora a qualidade de vida, acupuntura, né? Às vezes trata também alguma coisa de sintomatologia. Aí tu vai ter pacientes e pacientes, aquelas assim, que tu usa, dependendo do momento, uma dose mais baixa, que hoje em dia as doses são todas bem mais baixas, tá? Bem mais baixas. As doses são tão pequenas hoje em dia, se a gente comparar com o que já se usou, que mudou muito a restrição. Teve uma época que, por exemplo, pacientes que tinham familiares portadores de câncer de mama, era totalmente proscrito. Hoje não é assim. Agora, se tu vem me procurar e tu tivesse um câncer de mama, eu não vou te prescrever. Até tem alguns estudos em função de câncer de mama triplo negativo, mas são estudos, ainda não dá para a gente dizer vamos prescrever, tá? Talvez até em algum momento dê para dizer dá para se prescrever, porque ele não tem nem receptor de progestogênio nem de estrogênio, e parece que daria uma maior segurança. Mas, assim, eu não podemos usar ainda, eu não autorizo, tá? Eu acho que não tenho a evidência científica que me dê esse suporte. Vamos fazer um trabalho sobre isso, com termo de consentimento informado? Tudo bem. Aí a gente pode trabalhar, mas a paciente vai ter que ser orientada, ter a noção e uma série de coisas. Então, câncer de mama é a maior proscrição, em termos de prescrição, de TH, que é terapia de oposição hormonal. Mas para essas... Mas é a pessoa, ela que teve, não ela que teve. A mãe teve, a tia teve. Mãe ter tido, tia menos ainda, mãe e irmã terem tido, claro que, se me vem assim, a minha mãe, a minha irmã, a minha tia, bom, antes vamos fazer avaliação genética, tem alguma outra coisa, por isso que eu te digo, a gente individualiza, tá? Eu tenho que avaliar, fazer a história, a anamnese dessa paciente, tá? Mas aí, me fugiu aqui que eu ia te passar... Ai, desculpa, te interrompi. Não me atrapalhou, eu acabo voltando nisso, ele acaba voltando. Então, essa paciente do câncer de mama, é isso que eu queria dizer. As pacientes com câncer de mama, a gente tem não só essas, mas assim, principalmente para essas, um grande, porque antes de eu te colocar, hoje em dia o câncer de mama cada vez mais jovens a gente tem. Né? Então, o que acontece? Às vezes, tu tem pacientes de 35, 40 anos que entram na menopausa por causa do tratamento do câncer de mama, extremamente sintomáticas, e numa fase que eu sei que aquele hormônio está fazendo falta para outras coisas, mas eu não posso usar, mas vamos lá, já não pode usar, já não vai ter o aporte adequado de hormônio, ainda vai ter que sofrer com todo aquele calor, suador, insônia, uma série de outras coisas. Bom, aí agora foi
já em outros países há mais tempo a gente tem esse medicamento, não sei se tu ouviste falar, mas faz 2 ou 3 semanas, nem um mês direito, que foi autorizado pela Anvisa, um medicamento que tem uma ação totalmente central. Aliás, lá no centro, ele é um antagonista da neurocina 3, que vai realmente bloquear e vai trabalhar em termos de centro termorregulador. Mas ele não tem ação estrogênica, a ação dele é pro-calor. Então, essas pacientes com câncer de mama, que a gente não tem outra opção, tá? Porque eu não posso usar nem um estradiol vaginal para ajudar no ressecamento vaginal, né? A gente não falou disso, mas acho que eu vou dar uma pincelada da parte da saúde vaginal. Tá? Essas pacientes, com esse medicamento, nossa, elas vão ter um baita de um benefício. Ele é até meio paradoxal, dependendo, tem algumas pacientes que ficam com um pouquinho de insônia, mas eles têm que ter algum controle também de função hepática, uma série de coisas, tem que fazer exames, mas eu vou te dizer que isso vem assim, é um marco, é uma mudança, e nós ficamos muito felizes de poder ter o medicamento no Brasil. Ainda não está na farmácia, deve vir, eles têm que precificar, ele não é um medicamento barato, mas eu já ouvi do pessoal do laboratório que está lançando esse medicamento, que existe já um projeto tramitando no governo, no Ministério da Saúde, tomara dê certo, para que pacientes com câncer de mama possam receber pelo SUS, pacientes, né, possam receber pelo SUS o medicamento. Gente, isso vai mudar a qualidade de vida dessas pacientes enormemente, né? Porque aquela paciente que pode comprar, ela vai se beneficiar em seguida, mas a outra não. E eu acho que vai vir também ao encontro daquelas pacientes que têm muito calor e não querem usar hormônio de jeito nenhum. Então, ele não é só para quem não pode, ele é para qualquer paciente que não queira, né? Mas ainda a que usa o hormônio, se ela pode, ela tem um benefício maior, né? O hormônio traz outras coisas, né? Eu digo que traz um glow para aquelas pacientes que estavam apagadas, elas se reacendem, elas sentem isso. E o que eu queria te dizer ali, antes de ir para as contraindicações mesmo, as outras contraindicações, a gente tem que lembrar que um dos sintomas importantes é ressecamento vaginal. E isso mexe, eu acho que só o fato da gente envelhecer muda a sexualidade das pacientes, tá? Então, eu acho que cada momento é quando a gente tem 20, quando a gente tem 40, quando a gente tem 60 e quando a gente tem 80 e assim por diante, né? Mas esse momento do climatério, da menopausa e pós-menopausa, vem muitas vezes acompanhado de uma atrofia vaginal por um ressecamento vaginal. Então, assim, uma pessoa que tem um ressecamento vaginal e que mantém uma relação, dói, arde, às vezes até sangra, incomoda, tu me desculpa, não tem libido que se mantenha, ninguém vai querer manter uma relação com dor e com dificuldade. E realmente é ruim. Então, isso a gente pode corrigir com tratamentos locais. Aí, para as pacientes, tipo câncer de mama, que a gente pode usar uma série de coisas, mas, em geral, não se usa nada que tenha qualquer aporte hormonal, apesar de já ter alguns trabalhos que dizem que talvez fosse seguro, mas, assim, ainda não tem uma definição, né? A gente tem as energias, né, que são radiofrequência, laser, pacientes oncológicas têm um benefício muito grande com essas energias, né? Pacientes que não conseguem ficar usando comprimidinho vaginal ou creme vaginal para poder melhorar e dizem, eu não tenho saco de usar e tal. Então, essas também se beneficiam usando as energias. Mas aí eu estou falando aqui energia usada no sentido de manter e de desenvolver saúde vaginal. Não estou falando em estética, tá? Nem estética, nem uma série de outras coisas. Que isso tem, mas assim, não faz parte da minha rotina, mas eu faço sim, faço energia, faço radiofrequência, que tem vários benefícios, ele pelo aquecimento, tu faz um aumento da vascularização, uma remodelação de colágeno, diminui aquelas perdas involuntárias de urina, a paciente fica melhor, ela tem uma relação sexual mais satisfatória, mas assim, estética não quer clarear, quer não sei o quê, isso não é comigo,
Aí tem muita gente que faz e está tudo certo, eu não vou me meter nessa área, mas assim, eu acho que isso é importante, né? Para a gente. Ai, mas posso falar? Até para não acharem, ai, está fazendo, não, está fazendo no É, sentido. E vou te dizer, eu iniciei com as minhas pacientes oncológicas, eu faço muito sim. climatério oncológico, tá? Uhum. Então, assim, comecei com o grupo da gineco-onco aqui do hospital, né, da Santa Casa, faço bastante climatério oncológico, e tem pacientes que não tem o que tu use que melhora, então a energia veio ao Essas encontro radiações. desses casos e tem ajudado muito. Que Né? legal, nem conhecia essa técnica. Interessante a gente falar sobre Não, a isso. gente pode, num outro momento, até Acho que sim, tu trazer pode. isso também, né? Com calma, a gente pode, porque são várias coisas que tem, então a gente pode, mas assim, as que mais, e eu tenho, aí sou eu uso sempre técnicas não ablativas, porque como tem pacientes muito jovens, a ablativa destrói o tecido ali, a mucosa Ablativa ela vaginal. queima, né? O meu medo é que ainda não tem trabalhos que nos mostrem que isso não acontece ao longo do tempo, é que faça uma fibrose e depois eu acabe tendo uma restrição de elasticidade e uma dificuldade. Porque uma coisa é tu fazer numa paciente que tem 70 anos, outra coisa é tu fazer numa de 40, de 50, tu entende? Então, tem todo um estudo ali. Bom, nas contraindicações, AVC, doenças cardiovasculares importantes, tipo infarto, né? Uma série de coisas assim importantes. AVC bem importante, né? Aí tem contraindicações relativas. Bom, aí algumas doenças hepáticas também que não pode. Mas deixa eu te perguntar, do AVC, por exemplo, não são alguns hormônios, tipo os progestéricos, seriam mais indicados para as pessoas? Progesteronas, em geral, a gente não usa nada. Estou Em geral, a gente não falando. usa nada, tá? Assim, tem que trabalhar. Aí eu te digo de novo, vamos individualizar, tá? Ok. Mas estrogênio não. Estrogênio, eu sei que é. Estrogênio não. Porque assim, ó, tanto a pílula anticoncepcional quanto a terapia de reposição hormonal, no primeiro ano de uso, eles aumentam o risco de tromboembolismo. A Exato. partir do primeiro ano vai diminuindo. Mas aí, assim, para ninguém se apavorar, quem não usa pílula, a gravidez por si só aumenta e não sei quantas vezes, muito mais, né? Muito mais vezes. Então, as pílulas são seguras, mas a gente tem que ter isso em mente, porque dependendo do que a paciente te relata em termos de sintomas, tu tem que sempre estar alerta para isso. Aquelas dores de cabeça com aura, tinha uma época que diziam que era que é um tonificado. Essas são as que a gente, então, se eu vou usar uma pílula, eu vou usar uma pílula anticoncepcional só com progestogênio, não uso o estrogênio. Então, dependendo da idade, eu diminuo, eu troco, e pensando que a reposição hormonal só usa estrogênio natural, né, que é aí eu vou usar uma palavra que eu não gosto, mas é bioidêntico ao nosso estrogênio natural, porque o que é um produto bioidêntico? É todo aquele que é semelhante ao que tu produz no teu ovário. Mas é que o bioidêntico que vendem na mídia, tá? É o bioidêntico, aquele que tu manipula o hormônio e dizem que é seguro para câncer de mama, câncer disso, câncer daquilo. Bem assim, né? Então, tudo a gente tem que ter calma, tem que olhar e tem que verificar, né? Então, sangramentos sem causa conhecida, a gente não pode usar um hormônio. De repente, tu tem um câncer de endométrio, tu vai botar um hormônio, né? Tu vai dar alimento, né, para esse câncer. Então, algumas doenças hepáticas, como eu falei, mas aí jamais são relativas, mas absoluta mesmo é AVC, câncer de mama, né, risco cardiovascular bem formado, assim. Então, são várias. E, claro, eu sempre digo que a paciente que não quer, não tem que usar. O que me acontece eventualmente? Pacientes que não querem, que a gente começa usando outras coisas, a gente pode usar antidepressivos, às vezes algum antihipertensivo, usar de outras técnicas, né? Elas acabam nunca ficando tão bem, e um dia elas te olham e dizem assim, eu continuo não me sentindo bem. E aí a gente diz, quem sabe, a gente tenta o hormônio. Só que o que me dá uma certa tristeza é que às vezes perdeu lá 3, 4 anos
de uma janela de oportunidade que é muito melhor mais próximo. Tu tem vasos mais jovens próximo à menopausa, porque a gente sabe que, de novo, o estrogênio é um hormônio muito ele tem um paradoxo. Ele, assim como ele te traz todo esse benefício, ele pode desestabilizar uma placa ateromatosa, isso em trabalhos observacionais e de laboratório, né, em até 40 dias. Então, dependendo da faixa etária, é óbvio que eu aos 50 tenho um vaso, eu aos 60 tenho outro, eu aos 70 tenho outro. Tem gente que a vida inteira vai ter vaso bom, mas se tu cuida da tua dieta, cuida do teu colesterol, cuida do teu peso, faz exercício, a tendência é tu ser muito bem, mas às vezes nem assim as pessoas evitam de ter, né? Não, porque tem o fator genético que é bem forte. Imagina, sim, a genética é o que tem de maior, né? Que é o que determina uma série de coisas. Agora, tu imagina quem não faz nada disso. E eu acho isso tão importante, isso que tu está dizendo, né, Carla, das pessoas saber, principalmente nós mulheres, né, a gente às vezes vai num profissional que às vezes desencoraja muito a gente, né, e a gente não está dentro desses critérios que tu mencionou, quem sabe procura um pouquinho mais, não desiste, né, vai um pouquinho à frente, e eu fico muito feliz de saber que... Eu vou te dizer o que eu acho. Eu acho que, claro, tem situações e situações, mas é assim, ó, é que nem, eu não vou me botar a fazer uma cirurgia oncológica se eu não sou cirurgião oncológico ou gineco-onco, tá? Então, quando tu não tem, mas eu também não vou contraindicar, vou mandar para quem sabe fazer, tá? Então, o que eu acho é isso, é que como hormonologia, um termo horroroso que as pessoas usam por aí, todo mundo está dominando o hormônio hoje em dia, entra na mídia, se tu fica zapeando o Instagram, eu me impressiono com o que tem de gente oferecendo hormônio, oferecendo implante, oferecendo uma série de coisas com o desconhecimento. Então, quando tu trabalha com um conhecimento daquilo que tu estás usando, eu acho que tu tem não só a segurança, como tu consegue passar para o paciente se aquilo é adequado ou não. Só que, por outro lado também, Simone, o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas, hoje em dia, elas procuram milagres. As mulheres, nós estamos falando de mulheres, tá? As mulheres querem ficar saradas a vida inteira, elas querem ter o corpo que elas tinham aos 20 anos a vida inteira, porque assim, ó, vamos lá, se eu tiver 80 anos com corpo de 80, ok. Se eu tiver 80 com corpo de 40, a gente vai ficar assim, não, existe uma pressão estética grande em nós. A gente não pode ter 40 com jeito de 80, tu entendeu? Assim como não pode ter 80 com aquele jeito de 40. E eu não estou falando, a gente pode ser descolada, a gente pode fazer uma série de coisas, mas o que a gente precisa é ter bom senso, e as pessoas procuram milagres. E eu vou te dizer, os milagreiros, entre aspas, existem, eles têm uma lábia, uma retórica muito boa, tu entendeu? Eles conseguem vender aquele produto. E quem não conhece, compra muitas vezes desavisadamente. Porque se eu entro eventualmente em umas lives de algumas pessoas, eu digo, se eu não soubesse que isso não se faz, mas na hora, eu ia falar, porque é a melhor coisa do mundo, tu entendeu? Então, não dá nem para crucificar ninguém, porque as pessoas têm o desconhecimento. Então, eu acho que o nosso papel, ninguém precisa seguir o que a gente está falando, né? Aquilo que a gente indica, aquilo que nós ensinamos, mas, assim, preste atenção nas coisas que nós informamos. Eu acho que nós, como profissionais da saúde, professores universitários preocupados com a melhor formação dos nossos alunos e dos profissionais que nós vamos entregar para o mercado, porque é isso que a gente acaba fazendo, né? Uma coisa, nós vamos indo e vem vindo gente atrás de nós, e eu sempre digo para os meus residentes, eu quero que vocês sejam sempre muito melhor do que eu fui. E eu não sou a melhor, sempre tem gente melhor do que a gente, mas eu procuro fazer tudo o que eu faço com seriedade, com estudo, com ciência, questiono, eu sou muito questionadora de várias coisas, né? Organizadamente, né? Nós, depois de vários
de vários anos tentando, agora nós conseguimos montar a nossa pós-médica em gineco-endócrino, temos 3 pós, né, gineco-endócrino, geriatria e pós-médicas, né, e na endócrino com diabetes, que está vinculando a nossa universidade, que é federal, que tem seriedade, que tem tradição, né, junto à instituição de saúde, que é a Santa Casa, que é uma instituição de mais de 220 anos, então, assim, com profissionais excelentes, é uma pós super séria, né? Então, gente, nós estamos tentando sempre fazer o melhor, trazer o melhor. Eu quero formar as pessoas de uma maneira melhor, porque, assim, eu sempre brinco com os alunos, eu sou muito egoísta quando eu exijo deles, porque eles vão ser os que vão cuidar de mim amanhã, eu quero que eles me cuidem bem. Claro. Então, assim, eu tento cuidar bem do meu paciente. A gente acerta sempre? Não, a gente não acerta, mas às vezes não é. Mas o que a gente não pode é errar por desconhecimento ou por agir afoitamente ou fazer o que a gente não sabe fazer. Ou ganância. Ou ganância. Mas eu nem entrei nesse detalhe, porque eu acho que não é o... Tem bastante. Mas não é o nosso... Não, né? Não, com certeza não. É bem importante. Carla, deixa eu te perguntar, a gente falou sobre proteína, né, que uma dieta equilibrada e tal, e tem um grupo aí, não vou dizer um grupo, acho que um grupo ficou ruim, mas tem todo um movimento para a venda de suplementos, né, alimentares, vitaminas, então vende aqui uma proteína, vende aqui uma creatina, e a galera tá consumindo, né, isso aí, um whey protein, não sei o quê. Como que tu... E eu não estou dizendo que daqui a pouco suplementar um cálcio não seja importante, então, assim, imagino, né? E eu queria te ouvir sobre isso, assim. Tu suplementa... Esse é um assunto, assim, que eu acho que... Dava outro episódio, né? Não, eu não tenho a menor dúvida. E eu vou te dizer que a gente pode voltar a isso, mas eu vou te dizer o porquê. Isso é uma coisa que me mantém sempre muito alerta, porque eu recebo muita gente que toma milhares de coisas, e as academias também estimulam muito, e eu não vou dizer, às vezes até pelo desconhecimento. Então, tem algumas coisas que a gente sabe que tem algumas suplementações que são importantes. Vitamina D, quando eu tenho uma paciente que ela tem uma vitamina D insuficiente, deficiente, ou que ela tem uma osteopenia importante, uma osteoporose. Agora, a vitamina D, para melhorar a parte cardíaca, cerebral e uma série de outras coisas, ainda não temos essa comprovação. O cálcio, sim. Cálcio, quando tu tem osteoporose, às vezes ele precisa dessa suplementação. Mas se eu conseguir, com uma Nutri e com a paciente bem ciente de que o cálcio alimentar é muito superior ao cálcio comprimido, se eu conseguir mexer a dieta dela, vai ser muito melhor. Mas o cálcio é importante nessa suplementação. Aí tu falaste de outras, por exemplo, o whey protein, ele não é ruim. Ele ajuda na parte da proteína, mas eu acho que tem que ser bem trabalhada. Então, aí, ou um endócrino que te faça bem essa suplementação, ou uma boa nutricionista, ou um bom nutricionista que trabalhe com isso e te diga, olha, tu tem que usar tanto para poder compensar. Isso pode entrar na dieta, no café da manhã, no almoço, pós-treino, uma série de outras coisas. A creatina... Ela tem sido vendida assim, porque ela ajuda numa série de coisas. Não, ela é importante para o músculo, ela é para uso de exercício e também, outra vez, com coisas tem que ser bem trabalhada a dose, mas não para fazer milagres como a gente ouve, né? Aí tem uma série de outras coisas, a ômega... algumas outras coisas que a gente tem no mercado, e aí vem aquilo que eu quero te dizer. Eu estou com dois ex-residentes que agora trabalham conosco, que querem, uma delas vai fazer o mestrado, e a nossa ideia é fazer um trabalho exatamente já começamos até a trabalhar nisso, nos diferentes suplementos para mulheres climatéricas. Eu vou focar na área que eu mais trabalho, para ver o que realmente tem evidência, o que não tem, e o que realmente não tem que ser usado. Porque eu vou te dizer, eu vejo pacientes que chegam assim com listas e listas de
de prescrição de fórmulas, que elas gastam uma fortuna por mês naquilo, e eu digo para elas, gente, vai comprar uma bolsa e bolsa de marca, não gasta teu dinheiro numa coisa que eu não sei nem se não prejudica, tu entende, Simone? Como não são coisas que a gente use, eu não sei te dizer, mas eu preciso ter certeza que uma coenzima Q10 funciona, que não sei mais o que funciona. Então, eu não estou dizendo que não se possa usar. O que eu estou dizendo é que a gente ainda precisa de estudos em cima disso. Acho que a tua pergunta veio muito bem, assim, porque é uma preocupação minha muito grande, tanto que a gente está pensando em um mestrado que seja uma revisão de escopo, uma revisão sistemática, para poder realmente fazer essa avaliação e poder falar com maior propriedade sobre os suplementos na vida da mulher climatérica, que eu acho que é uma coisa importante. Estou esperando o resultado aí dessa. Eu também venho. Chamar depois. Vou ficar muito feliz se tudo isso nos ajudar a entender. Claro, não. Assim, eu vou ser a primeira a querer usar. Até o colágeno, tem gente que usa colágeno, vai melhor. Não, o colágeno tipo 2 ajuda nas articulações e para a pele, sinto dizer. Infelizmente, não. Não ajuda. Vamos enrugar, não tem outro jeito. Exato. Bom, agora para a gente finalizar, Carla, eu queria te pedir uma dica cultural. Eu não vou nem fazer o É Verdade esse bilhete podcast, que eu acho que a gente já trouxe bastante coisa. Já queria direto para a tua dica cultural, pode ser qualquer dica relacionada ou não ao tema, tu fica bem à vontade. Pois é, eu fico pensando e eu me lembro de filmes, tá? Filmes bem marcados. O primeiro filme que me faz pensar, e é baseado numa história real, tá? São As Garotas do Calendário. Não sei se tu já viste esse filme. Eu não vi, mas eu já ouvi falar. Então, são mulheres maduras que moravam, acho que em Yorkshire, e elas posaram nuas para um calendário, mulheres todas mais velhas, pós-menopáusicas, né, com o intuito de arrecadar dinheiro para um hospital local. Né? Então, é um filme inglês, né? Eu quero me lembrar, eu não me lembro das atrizes, mas é um filme mais antigo. Ele na verdade, ele até chega a ser uma comédia, entre aspas, mas ele é baseado numa história real, né? E ele realmente ele mostra as diferentes visões das pessoas e o horror, porque aquelas senhoras todas posando nuas, e as fotos são muito lindas, entende? Assim, é muito artístico. Eu acho que, principalmente para esse período, é um filme importante. Outro filme que me ocorreu agora é com o Clint Eastwood e a Meryl Streep, As Pontes do Rio Madison, tá? Que tem toda uma beleza do amor, da dedicação e do abrir mão em função de família, da maturidade. É um filme muito lindo, assim, ele mexe bastante com a gente, tá? Então, acho que seria importante isso. Vou trazer um filme mais recente, que é A Substância, de 2024, tá? Onde, assim, embora ele seja um filme meio de horror e sátira, né? Ele é uma metáfora sobre o envelhecimento feminino, assim, uma pressão estética enorme, perda da juventude e de identidade, que mexe demais com esqueci o nome dela, que é bem conhecida, a atriz, mas não importa, né? Então, tu te lembra? Demi Moore. Isso, Demi Moore, exatamente. É muito excelente, assim, para discutir a história da mudança da mulher dos 50 anos. Então, ali tu tem tema de envelhecimento, autoimagem, pressão social, feminilidade, acho que é bem importante. Me ocorre também aquele, como é que é, Good Luck to You, Léo Grande, boa sorte para ti, Léo Grande, que é com Emma Thompson, tá? Que ela é uma professora aposentada e acaba redescobrindo a sua sexualidade depois da viuvez. Ela, na verdade, ela procura um garoto de programa, né, para poder
refazer a vida e viver uma experiência que ela nunca viveu, uma experiência boa na sexualidade, que ela nunca achou que ela teve alguma coisa tão boa assim. É um filme muito interessante, acho que vale a pena. Teria várias outras coisas, mas eu acho que já dei várias coisas para poder assistir que eu acho que vale a pena. Vale até, vou te dizer, às vezes eu penso assim que valeria a gente fazer um debate, ver um filme desses e fazer um debate sobre o tema, né, chamando várias áreas para poder debater, porque é interessante, né, é importante. Eu acho que sim. Tem aquele cine, a gente tem lá na UFSPA, né? Cine acho que era de pensar, trazer psiquiatria, trazer a área da endócrina, a área da gineco, né? Vocês, acho que dava para fazer um trabalho bem, bem interessante. É um aprendizado, sempre. Com certeza. Carla, muito obrigada. Eu amei a nossa conversa. Eu queria ter mais 3 horas aqui de conversa. Imagina, nós estamos há quase 2 horas conversando. Pois é. E isso que, assim, a gente focou numa coisa, assim, tem várias coisas, é um tema muito bom mesmo. Eu gosto. E tu é apaixonada, dá para ver. Eu gosto de cuidar das minhas mulheres, então eu sou meio que apaixonada pelo tema. Eu te agradeço por isso. Eu te agradeço. Importante. Muito obrigada. Obrigada, então. Terminou, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso episódio de hoje. Não se esqueçam de seguir o Podquem nas redes sociais e se inscrever no Podquem-UFSPA através de sua plataforma de áudio favorita e agora também no YouTube. Nosso canal por lá é o Podquem UFSPA. Lembrando que o Podquem é um podcast sobre ciência que traz temas de interesse de toda a sociedade de forma simples e acessível e que valoriza a diversidade e os conhecimentos ancestrais. Nesse episódio, falamos sobre ginecologia, endocrinologia, bioquímica, farmacologia, entre outros assuntos. Todos os links importantes estarão na descrição do áudio e do vídeo. Valeu, obrigado por nos ouvirem, até mais.